Olá, sejam bem-vindos! Atualmente estamos no arco final do mangá, e com isso vários questionamentos surgiram. Mike vai ser salvo? O Draken vai voltar? O final vai ser ruim? Eu já tinha prometido esse vídeo, e finalmente estou cumprindo a minha palavra. Eu já venho pensando no final do mangá há alguns meses, algumas possibilidades vieram à minha cabeça, e agora eu quero compartilhar com vocês. Eu não pretendo esgotar esse assunto agora, mas a minha proposta com esse vídeo é trazer um panorama geral que eu imagino que pode acontecer. Basicamente, eu penso em duas possibilidades principais. O Takemichi pode voltar ainda mais no tempo, ou seja, pode viajar para um momento anterior a 2005. Lembrando que na primeira viagem no tempo, o Takemichi foi para 4 de julho de 2005, ou o Takemichi não vai voltar ainda mais no passado, e isso tem uma implicação. Quem morreu não volta mais. E a partir dessa ideia geral, surgem algumas ramificações. Mas daqui a pouco a gente chega nisso, porque agora eu preciso de você. Se você quer que o Draken volte, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações. Ele tem que voltar, né, galera? Até hoje eu não superei isso. Mas enfim, o objetivo principal desse arco é derrotar a Kantomanji e salvar o Mike. Será que isso vai acontecer? Honestamente, eu não sei. Mas fato é que antes do início da batalha Toman vs Kantomanji, a gente imaginava um massacre da Kantomanji. Mas ao longo da guerra, a vitória da Toman se tornou algo mais palpável. Eles estão deixando a gente sonhar! Então eu mantenho a minha opinião. A Toman pode ganhar, mas certamente não será nada fácil. O maior obstáculo é o Mike, sendo que o problema não é só vencê-lo, mas também salvá-lo. E eu acredito que não só o Takemichi, mas a Toman como um todo vai ter um papel fundamental nisso. Por ser o líder, Mike sempre evitou transparecer os seus sentimentos para mostrar que ele era um cara forte. Contudo, em vários momentos ele estava carregando um peso nas costas e sofrendo sozinho. E isso foi se tornando cada vez mais constante. O Mike foi se perdendo para a escuridão à medida em que entes familiares e amigos queridos foram morrendo. Shinichiro, Baji, Ema, Draken. E no momento em que ele desfez a Toman, a gangue que ele amava, para proteger seus amigos da sua própria escuridão, Mike se perdeu de vez porque ele ficou sozinho. Então esse é um ponto importante. O Mike não pode ficar sozinho, sem o apoio daqueles que ele ama. Com isso, a presença da Toman é fundamental para mostrar para o Mike que não importa que haja algo obscuro dentro dele. Ele não está sozinho e todos estão ali por ele. Eu acho que esse é o caminho para salvar o Mike. Ainda que o Mike aparente não ter salvação, no futuro em que existe a Bonten, ele estava extremamente maligno, mas o Takemichi conseguiu despertar nele o desejo de ser salvo, e graças a isso, o Takemichi conseguiu voltar ao passado. Se na época da Bonten, ou seja, se 10 anos depois ainda existia humanidade no Mike, então nesse momento atual também existe, só anda meio adormecida. Mas encontrando o estímulo certo, eu acredito que o Mike possa ser salvo. Só que para conseguir isso, o próprio Mike deve aceitar ser salvo. O problema é que, sozinho, ele não vai se convencer disso. Quem terá esse papel será o Takemichi e a Toman. Ainda que o confronto final seja Takemichi versus Mike, eu imagino a Toman se reunindo para confrontar o Mike. Só que podem existir alguns obstáculos no meio do caminho, que se chamam Rama e Sanzo, e no final, um dos dois, ou até os dois, podem se revelar como os verdadeiros vilões. O Rama porque existem várias coisas suspeitas que eu já venho comentando ao longo dos vídeos. 1. A capa em que ele aparece sentado no trono em cima da linha do trem. 2. A presença do Rama na Kantomanji, que como eu já expliquei, faz um certo sentido, mas não deixa de ser suspeita, sobretudo se ele estiver na gangue obrigado ou se ele se ofereceu voluntariamente para entrar na Kantomanji. 3. A máscara que pode estar escondendo uma cicatriz ou um ferimento. E 4. O comportamento atual do Rama, que anda bem atípico. O cara não disse uma palavra sequer até agora. Por sua vez, o Sanzo é outra incógnita. De fato, ele pode ser leal ao Mike. Contudo, eu tenho a impressão de que pode ser algo além disso. O Sanzo parece ser obcecado pelo Mike, e essa obsessão pode ser manifestada de duas formas. 1. O Sanzo pode ser obcecado ao ponto de aguardar até o momento certo para se vingar e matar o Mike. Sabemos que o Sanzo é extremamente manipulador,
Então, nada impede que ele esteja manipulando o Mike esse tempo todo. O Sanzo é o braço direito do Mike, assim como o Shifuyu é do Takemichi. Então, possivelmente, o Mike deve confiar no Sanzo ao ponto de deixar sua guarda aberta. E durante a batalha pode ser o momento ideal para atacar o Mike, porque nem deve passar pela cabeça dele que o Sanzo poderia traí-lo. E, inclusive, o Mucho até pode ter sido morto como uma forma do Sanzo demonstrar o quão forte é sua lealdade ao Mike e ganhar ainda mais a sua confiança. Essa é a primeira hipótese. 2. Sanzo pode ser obcecado ao ponto de querer que o Mike se mantenha leal a si mesmo e ao lado negro da força. O Sanzo parece idealizar uma imagem do Mike e deseja que essa imagem corresponda às suas expectativas. Então, se o Mike titubear por conta do Takemichi e seus amigos da Toman e aceitar ser salvo, o Sanzo pode atacar o Mike por não aceitar que ele siga um caminho diferente. No momento em que o Mike deixar de corresponder às suas expectativas, a obsessão do Sanzo pode falar mais alto e pode acontecer algo semelhante àquilo que já vimos na Tenjiku com o Kizaki. É possível que o Sanzo ataque o Takemichi e, para defendê-lo, o Mike pode agir instintivamente, assim como o Izana agiu para proteger o Kakucho. Então, uma cena que podemos presenciar nesse arco final é o Mike morrendo, ou melhor, na iminência de morrer. Aliás, se ocorrerem fatalidades durante a batalha, isso também pode indicar que o Takemichi irá voltar ainda mais no passado para tentar salvar todo mundo. Até porque se vários personagens morrerem e o Kenyaku terminar o mangá sem salvar ninguém, é melhor mudar o nome de Tokyo Revenge para Kami ga Kill, né? É verdade. Mas enfim, se uma situação dramática nesse nível acontecer com o Mike ou com alguém da Toman e isso consiga gerar um forte impacto no Mike, é possível que o Takemichi consiga acionar o gatilho da viagem no tempo apertando a mão do Mike. Mas para isso, é fundamental que o Mike tenha um forte desejo de ser salvo ou queira desesperadamente salvar alguém, porque do contrário, o gatilho não é acionado. Mas se esse for o caso, em que momento do passado o Takemichi poderia voltar para consertar tudo? É possível ressuscitar todos os personagens que morreram? Para conseguir isso, o Takemichi teria que fazer algo que ele nunca fez até hoje, que seria uma dupla viagem no tempo. Ou seja, agora o Takemichi está no passado, então ele teria que voltar ainda mais no passado. Mas quando no passado? Existem dois personagens que geraram vários problemas ao longo da obra, o Kizaki, principalmente, e o Mike. Então, para o Takemichi conseguir consertar as coisas de uma vez por todas, ele precisa resolver esses dois problemas. Ao seu turno, existem dois momentos cruciais que fizeram grande diferença na vida do Kizaki e do Mike. No caso do Kizaki foi o dia do herói e no caso do Mike, o dia em que o Shinichiro morreu. Então, se eu pudesse eleger dois momentos decisivos do passado para serem corrigidos, eu escolheria esses dias. Mas por que isso? Começando pelo Kizaki, ele foi o responsável direta ou indiretamente por várias cagadas e várias mortes. Tudo porque ele era gado e tinha o desejo de se tornar o delinquente número 1 do Japão. No caso do Kizaki, sabemos precisamente que o dia em que tudo desandou foi o dia do herói, ou seja, o dia em que o Takemichi salvou a Hina, porque foi quando ela se apaixonou pelo Takemichi. A obsessão do Kizaki nasceu naquele dia. O Kizaki gostava da Hina desde que eles eram crianças, e segundo a sua ótica, o Takemichi roubou a Hina dele. Então, se o Takemichi não salvasse a Hina, ela não se apaixonaria por ele, o Kizaki não seguiria o Takemichi e não descobriria que o sonho dele era se tornar o maior delinquente do Japão. Kizaki também não teria tido a ideia de se tornar o delinquente número 1. Essa ideia somente surgiu porque se a Hina gostava do Takemichi e ele queria ser um delinquente, isso significava que se o Kizaki fizesse o mesmo, então a Hina gostaria dele. Essa era a sua lógica deturpada. Além disso, o Kizaki não criaria um plano de 10 anos para atingir o topo e jamais pensaria que o Manjiro Sano era o peão perfeito para atingir esse objetivo. E nós vimos que o Kizaki se valeu de diversas artimanhas para tentar se apoderar da Toman e se tornar o líder, deixando o Mike como líder de fachada. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. O Mike acabou se tornando um dano colateral nos planos do Kizaki.
Então muitas coisas que ocorreram com o Mike contribuíram para ele se tornar o cara maligno que ele é hoje. E muitas coisas não teriam acontecido se não fosse a interferência do Kizak. O Draken não teria sido esfaqueado, o Patinho não teria sido preso, não existiria a Valhalla, o Halloween Sangrento, nem a Tenjiku. E com isso, Baji, Emma e Izana estariam vivos. Agora com relação ao Mike, por mais que a impulsividade negra já estivesse presente desde quando ele era criança, ou seja, antes do Shinichiro morrer, é um fato que a morte do seu irmão deixou o Mike profundamente abalado. Como o Mike não tinha paz, coube ao Shinichiro o papel de criar o Mike e a Emma. Além de ser uma inspiração para o Mike, e quando ele estava presente, o Shinichiro conseguia colocar um freio no Mike quando ele perdia o controle e caía na escuridão. Algumas pessoas podem estar se perguntando: mas o Shinichiro não impediu a impulsividade negra do Mike quando ele fez as cicatrizes no Sanzo. Como é que o Shinichiro iria impedir isso se ele não estava lá? Nesse momento, o que precisamos ter em mente é que o próprio Mike já deixou claro que o seu irmão cumpria esse papel de colocá-lo de volta nos trilhos. E depois que ele morreu, o Mike pediu para o Takemichi exercer essa função. Com isso, podemos concluir que, sem a presença do Shinichiro, o Mike foi se entregando para a escuridão e esse processo foi se agravando com as mortes do Baji e da Emma. Todas essas perdas contribuíram para o Mike se tornar maligno. Então, considerando que o Shinichiro representava alguém importante para manter a sanidade do Mike, seria improvável que o Mike tivesse se tornado maligno se o Shinichiro ainda estivesse vivo. Agora um fato interessante, o Shinichiro morreu no verão de 2003, em 13 de agosto, e o Dia do Herói também ocorreu no verão de 2003, e isso eu digo com base em 2 elementos. A Rina disse que ela e o Kizaki conheceram o Takemichi no verão do 6º ano do Fundamental. E nessa imagem tem uma plaquinha indicando o ano de 2003. E a conclusão disso tudo é que, coincidentemente ou não, a morte do Shinichiro e o Dia do Herói aconteceram em datas próximas. Então, em tese, se o Takemichi conseguisse voltar ainda mais no tempo, para o verão de 2003, talvez fosse possível impedir tanto a morte do Shinichiro, como também alterar o Dia do Herói. Só que aí tem um detalhe. A Batalha Toman vs Kanto Manji está ocorrendo no dia 9 de setembro de 2008, ou seja, já passou 13 de agosto, a data da morte do Shinichiro. Mas não necessariamente já passou o Dia do Herói, uma vez que o verão só termina no dia 22 de setembro. Então, para o Takemichi conseguir impedir a morte do Shinichiro e também alterar o Dia do Herói, fazendo uma só viagem no tempo, o Takemichi teria que fazer 2 coisas que ele não conseguiu até agora: viajar ainda mais no passado, ou seja, para 2003, e conseguir voltar antes de 9 de setembro. Isso torna as coisas mais difíceis, mas não impossíveis. Até porque, antigamente, a gente pensava que o Takemichi só poderia voltar 12 anos no passado, mas para salvar o Mike, ele voltou apenas 10 anos. A conclusão disso é que as viagens no tempo do Takemichi não possuem regras absolutas, inquebráveis. Além disso, ainda não foi revelada a real extensão dos poderes do Takemichi. E só porque ele nunca viajou para uma data que já passou, isso não significa necessariamente que ele é incapaz de fazer isso. Até outro dia, ninguém acreditava que o Takemichi era capaz de fazer o Kakucho voar longe, com um soco, porque ele nunca tinha feito isso. Até que ele conseguiu fazer isso. No início, o Takemichi não tinha visões, mas a partir de um certo momento, isso mudou. Se nada é imutável na vida, em Tokyo Revengers isso não é diferente. O mais importante é perceber que as viagens no tempo parecem estar condicionadas ao momento no passado que ele precisa retornar para corrigir determinado evento. O Takemichi voltou ao passado com o intuito de salvar o Mike. E se ele voltou 10 anos, é porque aquele momento era um divisor de águas na vida do Mike. Como consequência da Guerra das Deidades, iria surgir a Bonten, mas como a linha do tempo foi alterada, isso não aconteceu. Enfim, como o gatilho para as viagens no tempo atualmente é o Mike, em tese, só ele seria capaz de fazer o Takemichi viajar novamente no tempo. Então, se durante a batalha acontecer alguma situação que faça o Mike desejar desesperadamente ser salvo, por exemplo, se ele estiver na iminência de morrer
e nessa hora o Takemichi apertar a mão do Mike, em tese seria possível que o Takemichi voltasse ainda mais no tempo. E talvez ele voltaria justamente na época de impedir a morte do Shinichiro, porque talvez essa seja a chave para salvar o Mike. Se o Takemichi conseguisse impedir a morte do Shinichiro e alterasse o dia do herói, deixando de salvar a Hina, ele conseguiria salvar o Mike e de bônus salvaria a vida de todo mundo. Então, se o Kizaki não tiver interesse em se tornar um delinquente, o Mike não se tornaria alvo da manipulação do Kizaki. E estando Shinichiro, Baji e Ema vivos, possivelmente a escuridão nunca tomaria conta do Mike, porque ele não se sentiria sozinho. E até a morte do Draken seria evitada, porque ele só foi parar na Brahman para salvar o Mike. Por sua vez, a Toman poderia até existir, mas possivelmente seria apenas uma gangue de motoqueiros, que arrumaria mais brigas, mas não estaria envolvida nas tramóias do Kizaki e não se tornaria maligna. Muito do que aconteceu com a Toman foi obra da interferência do Kizaki. Enfim, se o Takemichi tiver uma única oportunidade de voltar, ainda mais no passado, eu acho que a melhor opção para corrigir a porra toda seria esse verão de 2003, em que ocorreu a morte do Shinichiro e o dia do herói. Mas se você tiver uma opinião diferente, comenta aqui embaixo. E aproveitando o ensejo, se você está curtindo esse conteúdo, clica no like, porque assim você mostra que gosta do meu trabalho. E se você é novo por aqui e continua comigo até agora, é porque você está curtindo esse vídeo, senão você já tinha ido embora. Então se você está gostando, faz sentido não se inscrever no canal? Galera, de qualquer modo, esse é um primeiro cenário em que estamos considerando a hipótese do Takemichi voltar ainda mais no tempo e alterar o passado. Contudo, também não podemos descartar uma outra possibilidade. Talvez o Takemichi não volte ainda mais para o passado e nem retorne ao presente, mas sim continue no passado, nessa linha do tempo atual. Ou seja, ele não faria mais nenhuma viagem no tempo para poder continuar com o Mike. E por que eu digo isso? Galera, não tem como o Mike ficar sozinho, porque senão ele se perde na própria escuridão. Só que é mais do que isso. Além de precisar ser rodeado de seus amigos da Toman, o Mike precisa do Takemichi. O Takemichi tem uma grande importância na vida do Mike, e toda vez que ele não está por perto, o Mike perde o controle. Basta lembrar do Mike do futuro, que matou todo mundo da Toman, e o Mike da Bonten, que foi até o fundo do poço porque se afastou de todo mundo. O Mike tem uma relação de dependência com o Takemichi, e pelo fato de ele ter vários traços que lembram o Shinichiro, o Takemichi acabou assumindo o papel do seu irmão mais velho. Sem o Shinichiro, o Mike incumbiu o Takemichi de repreendê-lo toda vez que as trevas tomam conta dele. E sem o Takemichi por perto, o Mike se torna totalmente maligno. Então, se o Takemichi quiser salvar o Mike, ele não pode mais ficar longe dele. Tem várias passagens do mangá que mostram claramente que o Mike quer o Takemichi por perto. E mais do que isso, ele precisa do Takemichi. Então, imaginando um cenário em que o Takemichi não volte no tempo, a chave para o Mike não se perder mais na escuridão e para suprir as ausências de Shinichiro, Baji, Ema e Draken seria a presença dos amigos da Toman e principalmente do Takemichi. Além disso, tem uma outra coisa que recentemente me chamou a atenção. Eu já tinha comentado com o pessoal que me segue no Instagram. Aliás, para quem quiser me seguir, é @solo.oriental. Eu já tinha comentado que recentemente saiu um vídeo colaborativo de Tokyo Revengers com a música Stay, do Kid Laroi e Justin Bieber. Isso é oficial e foi referendado pelo próprio Ken Wakui. Mas por que eu tô chamando a atenção disso? É porque se trata de uma música que conta sobre o desejo desesperado de alguém que quer estar junto de suas pessoas amadas, mas elas provavelmente vão embora. Esse vídeo colaborativo foca na ligação entre o personagem principal, Takemichi Hanagaki, e o Manjiro Sano. A letra é bastante sugestiva e retrata perfeitamente a visão que o Mike tem do Takemichi, mas eu queria destacar dois trechos da letra que corroboram para essa teoria de que o Takemichi pode permanecer no passado. Um é o trecho que diz: "Eu vou estar fudido se você não puder estar aqui", e 2, "Eu preciso que você fique, preciso que você fique". Só avisando que esse vídeo não está disponível no YouTube pra gente que está no Brasil. Eu acho que só quem está no Japão consegue acessar. Então eu vou deixar na descrição o link desse vídeo no Twitter, para quem quiser conferir.
Então essa é uma outra possibilidade que eu pensei. Eu tô falando muito do Mike, mas como será que o Takemichi vai ficar nessa história? Será que o Takemichi vai ter um final ruim? Por mais que eu não goste de pensar nisso, é possível que o Takemichi tenha um final ruim. Isso vai me deixar bastante decepcionada, porque depois de tudo que ele passou e todos os sacrifícios que ele fez, ele merece um final feliz. Só que eu não sei se isso vai acontecer. De certa forma, se ele vencer a Kanto Manji e o Mike, ele vai ter cumprido 3 promessas: se tornar o líder da Toman, isso já aconteceu, derrotar o Manjiro Sano, e nesse caso, se a Kanto Manji é a maior gangue do Japão, se o Takemichi vencer o líder, ele se tornará o maior delinquente do Japão. Então, nesse ponto, os objetivos dele vão ter sido realizados. Mas e a Hina? Isso depende. Eu acho que a probabilidade do Takemichi ficar com a Hina é menor se ele voltar ainda mais no passado, especialmente se ele alterar o dia do herói, porque a Hina não se apaixonaria pelo Takemichi, pelo menos não naquele dia. Mas se no final das contas o Takemichi permanecer no passado por causa do Mike, eu imagino que ele e a Hina ficariam juntos. O maior empecilho que poderia separar a Hina do Takemichi é o Kizaki. E nessa linha do tempo atual, em que está ocorrendo a batalha, o Kizaki já foi para a vala há muito tempo. E se por acaso o Takemichi retornar ao presente sem ter viajado ainda mais para o passado, esse raciocínio também se aplica. E nesse caso, eu acredito que eles ficariam juntos no final. Mas enfim, agora que eu dei esse panorama geral, em que o Takemichi pode voltar ainda mais no passado para conseguir salvar uma galera, ou que o Takemichi pode permanecer nesse passado em prol do Mike, eu consigo explicar porque eu vislumbrei 4 possibilidades de finais. 1. O Takemichi voltando ainda mais no passado e depois que resolver tudo, ele retornaria para 2018. Dependendo das alterações e das consequências dessas alterações, é possível que ele termine sozinho, justamente como o anime começou, sem ninguém conhecer o Takemichi. Mas em compensação, todos estariam vivos e felizes. Eu não vou entrar em maiores detalhes para não dar spoiler, mas seria algo bem parecido com o final de um webtoon que saiu há alguns meses. Esse final meio que seguiria a lógica da troca equivalente. Quem assistiu Fullmetal Alchemist sabe do que eu tô falando. Mas basicamente, você não consegue algo sem dar em troca algo de valor semelhante. Então, para que todos estivessem vivos e felizes, Takemichi teria se sacrificado para isso. Então, esse final seria muito bom e uma bosta ao mesmo tempo. Só que esse tipo de final tem como ser ainda mais bosta. Nesse cenário, talvez a Hina nunca tenha conhecido o Takemichi, podendo ser até por opção do próprio Takemichi, para evitar que as loucuras do Kizaki se repetissem. Mas o pior é imaginar que a Hina pode terminar junto com o Kizaki. No! God, please, no! No! 2. Mesmo o Takemichi voltando ainda mais no tempo, depois que resolvesse tudo, ele provavelmente voltaria para 2018, mas teria um final feliz junto com todo mundo. Alterando o dia do herói, como a Hina não se apaixonaria pelo Takemichi nessa ocasião, ainda assim seria possível eles ficarem juntos no final. É possível que, em algum outro momento, eles se conheceram e começaram a namorar. Lembrando que eles estudavam no mesmo colégio, né? Eu prefiro acreditar que a Hina se apaixonaria pelo Takemichi em outra circunstância, em outro momento. Se isso acontecer, então desde o início eles estavam destinados a se conhecer e se apaixonar, independentemente do dia do herói. Mas estando o Kizaki vivo, como ele aceitaria o Takemichi tomar o seu lugar? Ele pode ter esquecido a Hina e começou a gostar de outra garota. É possível, mas isso seria estranho, já que ele é bem gado da Hina. Ou a Hina apresentou uma prima, sei lá, gente. Isso aí já é especulação demais. 3. O Takemichi vai continuar no passado, em 2008, para ficar com o Mike. Nesse caso, o Takemichi não voltaria ainda mais no passado. Então, quem morreu, morreu. Nesse caso, para suprir as ausências de Shinichiro, Baji, Emma e Draken, a chave para salvar o Mike e impedir que ele se perca novamente na escuridão seria a presença dos amigos da Toman, que sobreviverem à batalha, e principalmente do Takemichi. 4. O Mike pode acabar preso, já que ele matou o Salfterano e provavelmente cometeu outros crimes, e seria algo parecido com o que já aconteceu com o Kazutora. Nesse cenário, o Takemichi não voltaria ainda mais no passado, então quem morreu, morreu. Takemichi retornaria ao presente
E 10 anos depois, Takemichi e Mike se reencontrariam em 2018, após o Mike sair da prisão. Aliás, se o Kazutora não aparecer na batalha, e eu já expliquei que ele poderia sair da prisão antes do tempo, isso pode ser um indicativo de que o Mike pode terminar sendo preso. Isso porque se o Mike encontrar o Kazutora na prisão, ele não estaria sozinho, e o Kazutora poderia finalmente ajudar o Mike como ele queria. Nesse momento, eu consegui vislumbrar esses 4 possíveis finais. Na verdade, eu até poderia considerar um 5º final que seria naquele estilo. Tudo foi um sonho ou tudo foi um delírio do Takemichi, que na verdade teria morrido naquele dia em que foi empurrado da plataforma do metrô. Esse tipo de final me deixa puta da vida. Imagina só, a gente sofreu esse tempo todo, se apaixonou pelos personagens, se emocionou em diversos momentos pra no final ter sido tudo uma ilusão, um delírio do Takemichi e nada daquilo aconteceu, sabe? Eu detesto esse tipo de final. No entanto, não podemos descartar essa possibilidade. Oremos, gente. Vamos pensar positivo. Pode ser que mais pra frente eu pense em alguma outra coisa e, se for o caso, eu posso trazer mais um vídeo complementando esse aqui e alterando uma coisa ou outra. Se vocês quiserem, é claro. Eu acho improvável que eu consiga acertar certinho o final, até porque, por mais que a gente esteja na reta final do mangá, ainda não tá tão perto assim do fim, e podem acontecer vários plot twists no meio do caminho. Mas a minha proposta com esse vídeo foi trazer um panorama geral que eu imagino que pode acontecer e promover uma discussão saudável sobre isso. Galera, eu quebrei minha cabeça pensando nos possíveis finais de Tokyo Revengers, e se você resistiu comigo até aqui, foi porque você curtiu o conteúdo. Então me dá aquela moral, deixando comentários, clicando no like e se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito. E se você acha que esse conteúdo merece chegar em outras pessoas, compartilhe esse vídeo com amigos e nas redes sociais, porque isso me ajuda demais, galera. Vocês não fazem ideia. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até breve.